sejam bem-vindos a mais uma edição do The Briefing Cast. E hoje a gente vai começar com uma grande novidade. Está aberta a temporada de patrocinadores aqui no nosso canal. Pela primeira vez, a gente está abrindo a possibilidade das pessoas patrocinarem o nosso canal. E nada mais justo do que começar com um produto nosso. Hoje, então, a única maneira do nosso canal se monetizar é através da venda do nosso curso, que se chama Instagram Mutante, que junto com o Luan, que está aqui ao meu lado, a gente reuniu todo o nosso conhecimento e traz para vocês dentro de um curso onde a gente passa aí todos os ensinamentos que vocês precisam para ter uma conta do Instagram engajada. Vão aprender também a fazer anúncio, né, tráfego pago, que são as aulas do Luan. Então é um curso bem completo. Vocês podem clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, que ali vai ter todos os módulos e tudo que vocês vão aprender. E ele está com um preço promocional para quem estiver nos assistindo. Então é só vocês botarem o código ali TheBriefingCast, que vai dar um desconto bacana para vocês. E também temos aqui como patrocinador inicial a Diet Agropet, né? Pet Shop, a melhor pet shop da Zenha, que conta também com hotel, banho, tosa, veterinária e tudo que o seu pet precisa e merece. Então, se você tem interesse em patrocinar o canal The Briefing Cast, entre em contato através do WhatsApp e do e-mail, que também estarão na descrição desse vídeo. E hoje, então, para abrir essa nossa nova temporada, né? Entrando no nosso segundo ano de The Briefing Cast, Francine Falcão, a pagodeira do cabelo rosa. Seja bem-vindo à mesa do The Briefing Cast, onde as pessoas abrem seu coração. E aqui nós descobrimos tudo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tô com medo agora. Porque meu coração ele é bem fechadinho, assim. Mas tudo bem. E aí, Lua? Quais são as tuas considerações iniciais, que eu sempre gosto de ouvir? Vamos melhorar esse cupom, né? O cupom é DBcast. DBcast? Fácil, né? Sim, DBcast. Pode ser, DBcast, então tá mudado o cupom. Fácil, cupomzinho simples de escrever. Simples. E quantos por cento de desconto tá? Viu no ponto aí já? Não veio. Não veio? Depois a gente decide. Depois a gente vai decidir o desconto. A produção não tá trabalhando Se não quiser bem. revelar, eu acho que é melhor tu clicar no link. Eles estão fazendo os cálculos para ver quanto que eles podem melhorar. O resumo é que é importante clicar aqui embaixo e adquirir o curso, que vocês vão estar fortalecendo o nosso canal e cada vez mais a gente vai estar trazendo pessoas aí de peso, com histórias de vida, histórias profissionais muito bacanas, assim como a Francine Falcão. Então, Fran, explicando um pouco como funciona o nosso podcast aqui, a gente tem como missão desvendar histórias de sucesso. Então, por isso que a gente te convidou. A gente considera uma personalidade aqui de bastante presença, né, aqui no nosso estado, que tem muitas pessoas que com certeza se inspiram em ti, seguem os teus passos, né, vê toda a tua caminhada dentro da música. Então a gente queria começar do início, né, entender um pouco mais quem é a Fran, não a Fran cantora, a Fran pessoa, né, como é que a Fran se tornou a Fran Falcão do pagode, a pagodeira do cabelo rosa, né. Então conta mais um pouco como a música entrou na tua vida, da onde tu vem, né? Como era a tua relação assim familiar? Tu vem de uma família boa, de uma família ruim? Tu tem inspirações familiares dentro da música ou foi uma coisa que nasceu por ti só, assim? Fala um pouco mais da Francine pra gente. Tá. Seguinte. Só pra todo mundo saber, tá? Fran Falcão, Francine Falcão, não é um nome inventado, porque às vezes as pessoas têm nome artístico e tal. O meu pai me deu esse nome, Francine, e o sobrenome dele é Falcão. Então, né? Francine Falcão. Deu sorte. O meu pai escolheu bem, né? Tem bom gosto. E, na verdade, a minha família, tá? Minha família por parte de mãe, todo mundo tinha alguma coisa com a música. Tem um tio meu que se formou em música, mas não trabalha com música. Tem um outro tio meu que trabalha com música, mas faz jingles, faz coisas para empresa, assim, publicidade. Só que o meu vô, no caso, ele era meio tradicional, antigão, assim, e digamos que a música na época não era uma coisa muito legal, assim, né? Então minha mãe gostava e tal, só que ele não deixava minha mãe tocar instrumento, por exemplo, que era uma coisa que não era pra mulher na época e tal. Então, alguns seguiram, mas hoje o único que vive de música é o meu tio mais novo. Mas em casa, assim, com os meus pais, eu nunca tive alguém cantando ou tocando, mas eles sempre gostaram muito de música. E eu também, sempre fui muito de cantar, de tocar. E aí meus pais, também gostando e vendo isso, me colocaram pra fazer... vou botar, já que ela gosta, vou botar ela pra fazer aula de alguma coisa. E aí comecei a fazer aula de piano, com 5 anos. 5 anos?
Aí eu fiz piano até os 12, nesse meio tempo eu fiz coral, fiz aula de flauta, depois aula de violão, e aí fiz aula de bateria, e aí com 14 anos eu, não, quero cantar. Que daí foi quando eu entrei pra uma banda de pagode. Já com 14 anos? Sim. Nossa. O que acontece? Aí que eu começo a entrar o pagode, tá? Eu comecei a dar umas bandinhas, assim, né, com meu dindo. E aí, É o teu tio da música ou nada a ver? Não, ele na verdade ele é meu dindo, mas ele não é meu familiar de sangue, assim, ele é só meu padrinho mesmo. E ele sempre foi muito do pagode do samba. E eu novinha, tipo, mãe, eu quero sair. Ela, vai com o teu dindo, pode. Sozinha não pode, eu saía com ele. E aí ele me levava pros pagodes. E aí eu comecei a gostar daquela coisa, né? E aí meu pai, ele tinha um cavaquinho que ele tinha comprado, só que ele nunca sequer tocou no cavaquinho. E aí eu com 12 anos pensei, vou tocar esse cavaquinho. E aí eu aprendi sozinha, eu não cheguei a fazer aula, na época tinha aquelas revistinhas, né? Isso acusou tua idade, tá? Só pra avisar. Então. Depois veio o Cifra Club. E aí eu comecei a aprender cavaquinho, e aí foi quando veio a função de eu realmente tocar pagode. Aí veio a vontade de cantar junto, na verdade, de me aprimorar, né, no canto. E aí comecei a fazer aula de canto. E aí foi indo, assim. E tua parte, assim, mais de infância, na questão de colégio, assim, tu já tinha apresentações, participava de concursos, coral do colégio, tu já era considerada, tipo, a Fran que canta, não um pagode, mas a Fran que canta, a Fran que toca, ou isso foi uma coisa que foi aparecer mais pros outros, ou antes era uma coisa mais íntima tua, assim? Na escola de educação infantil que eu estudei, eu acho que eu dei meio que sorte, assim, porque a diretora falava que elas ensinavam as crianças a ser, como é que ela dizia? A não ter vergonha, tipo assim, não ter vergonha de se apresentar, de falar, né? Então, eu era uma pessoa sempre fui muito tímida, mas quando eu tava no palco, mesmo na educação infantil, eu não tinha a mínima vergonha. Eu dançava, eu pulava, eu cantava. Então, pela escolinha que eu estudei, desde criança me instigaram a isso. E eu acho que isso me ajudou. Aí a minha mãe, eu lembro que ela comprou um karaokê. Aí a gente se reunia em casa e daí cantava no karaokê e tal. E aí, como a casa era meio grande, assim, meus colegas iam muito na minha casa. E aí todo mundo sempre cantava no karaokê. E aí todo mundo meio que via, assim, que eu tinha uma certa aptidão, né, que eu era afinada e tal. E aí as pessoas começaram a perceber já. Mas eu fui dar mais ênfase pra isso mesmo um pouquinho mais velha, assim, depois dos 14. E como é que foi a aceitação da família, assim, quando tu começou a decidir que era esse lado que tu queria ir? Teve apoio já instantâneo? Ou foi aquela coisa, pô, calma, Fran, de repente faz uma faculdade de outra coisa? Ou tu fez faculdade, né? Conta pra gente, tu também fez pensando na música? Ou tu pensou, tipo, vou ter uma outra profissão caso a música não dê? Como é que era isso dentro da família? Então, quando eu acabei o colégio, eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Porque eu não sabia o que fazer além de música. E aí mas o que eu posso fazer além de música, né? Porque acho que toda família tem aquela coisa, não, vamos, sei lá, prestar um vestibular para federal, que no caso é a URGS, né? E aí vou fazer o vestibular para publicidade, que era uma coisa que eu sempre achei interessante, isso na URGS. E também eu fiz junto o vestibular para música no IPA. E aí eu não passei na URGS, porque a publicidade é um curso um pouco concorrido, e eu nem queria passar, na verdade. E aí entrei na faculdade de música com 16 anos. Do IPA. Aham. E aí meus pais super me apoiaram, assim, sabe? E aí eu acho que tudo aconteceu muito certinho, assim, porque antes eu fiz 18 anos, e aí já me chamaram para trabalhar numa escola, então tudo foi acontecendo muito natural, assim. Aí eu comecei a dar aula de música e tal, e acabei a faculdade, me formei com 19 anos. E aí eu pensei em fazer uma pós-graduação, e eu me inscrevi até numa pós-graduação para produção musical. Só que essa seria a primeira turma. E aí não fechou os alunos para fazer a pós. Aí eu pensei, mas e se a música não dá certo, né? O que eu posso fazer? Aí foi quando eu resolvi fazer fonoaudiologia. Aí, então, poucos anos depois, eu entrei pra fono.
E foi quando eu me aprimorei mais ainda em voz. Foi quando eu estudei mais a fundo e quando que eu vejo, assim, que em questão vocal eu dei um up, assim, sabe? Por realmente aprender teoria, estudar, entender, ver prática, essas coisas assim. Tu te considera mais instrumentista ou mais cantora hoje em dia? Cantora. Mas não começou assim. Quando tu começou lá no piano, tudo mais, o canto chegou depois na tua vida, digamos assim. Sim. E tu comentou que tu teve uma banda de pagode com 14 anos. Eram Agora Que São Elas ou não? Sim, agora que são elas. A gente tem, né, uma lista de perguntas aqui, enviadas previamente pela nossa produção. Tá aqui o pessoal aqui tá falando. E uma das perguntas que chegou é a pergunta da Lou, que também é cantora. E ela pergunta como foi a tua experiência no grupo Agora Que São Elas. Tá. Mas começa do início. Como veio o convite? Vou falar como é que foi do início. Foi assim. Tá, eu falei do cavaquinho, né? Que eu comecei a tocar e tal. E aí a minha mãe, ela sempre foi muito antenada, assim, nas coisas. E aí ela tinha um conhecido que era produtor de uma banda de pagode. E aí ela falou, ai, mãe coruja, né? Minha filha, toca cavaquinho, porque não sei o que lá. E aí esse cara falou assim, bah, mas tem o Agora Que São Elas, que é um grupo feminino, um grupo bom, não sei o quê. E ela, mas a minha filha podia tocar nesse grupo, né? Só que pra mim, até então, era uma coisa muito distante, porque, primeiro que eu era uma criança, praticamente, tinha 14 anos, né? Elas eram, tipo assim, na época, elas eram top, assim, sabe? Todo mundo conhecia, e elas tinham 20 e poucos, quase 30 anos. E todo mundo falava, Agora Que São Elas, e pra mim era uma coisa distante. Até que um dia ela chegou em casa, e ela falou assim, Frodo, nem sabe. Essa banda, o meu amigo me falou que estão precisando de alguém que toque algum instrumento de corda. E tu toca cavaquinho? Logo. E aí eu, então tá, né? Então, sei lá, vamos tentar. Só que na época eu era bem ruim. Eu tava começando. Eu tava começando, né? E aí descobri que já tinha um cavaquinho na banda. Que elas precisavam ou de violão ou de banjo. Eu já tinha feito uns 2 meses de aula de violão e eu tive dificuldade. E pra mim o cavaquinho foi o mais fácil. E como o banjo é mais próximo do cavaquinho, então vou focar no banjo. Aí meu pai fez umas correrias, ela comprou pra mim um banjo. E aí eu fiz um teste, digamos assim, pra ver se eu estava apta pra entrar na banda ou não. E aí eu fui aprovada nesse teste. Uhum. E aí eu entrei na banda. Não foi uma participação, tu entrou na banda como membro da banda. Exatamente, entrei na banda. Integrante da banda. Só que a banda, ela já tinha 3 anos, tá? Então, na verdade, assim, a banda já tinha passado pelo auge dela. Ela chegou no auge, aí eu entrei, a banda já estava começando a meio que, né, se perder um pouquinho, assim. E aí eu peguei o finalzinho da banda, peguei o final da banda. Uhum. E como é que foi, tipo, questão de idade? Porque elas iam tocar em lugares pra maior de idade, né? Teus pais te acompanhavam? Como é que funcionava? Não. Eu não queria que eles fossem juntos. Na verdade, eu sempre fui uma criança, assim, muito independente. Eu sempre fiz várias coisas sozinha. Eu fazia patinação, ia competir fora de Porto Alegre, em outros estados e coisa. Então, eu sempre fui solto, assim, mas controlada, né? E acho que meio que bateu, assim, o santo da minha mãe com o pessoal da banda que viram que, não, elas vão cuidar da minha filha, né? E a minha filha também, ela, tipo, não é abobada, né? Louca, assim, que vai fazer uma besteira, né? E aí eu ia. Mas uma vez eu fui tocar num lugar. Tu lembra ali que tinha na Plínio? Não era na Plínio. Onde era o Samba Rio. Plínio 75? Aí do lado embaixo tinha um lugar que se chamava Bunker. Lembro. Uma vez eu fui tocar lá. E coincidentemente, meu pai foi me levar. Porque nesse dia era só participação, então não tinha van. Aliás, não era van, a gente ia de Kombi, porque a gente não tinha grana pra van. Aí, daí eu entrei e o cara pediu a minha identidade. Eu falei, mas eu sou da banda, eu vim tocar. Ele, não, mas a gente precisa igual. Aí eu, moço, mas eu esqueci minha identidade. E ele, bom, então tu só vai entrar com o responsável. E daí a guria da banda, não, mas eu sou responsável dele. Não, só com o responsável, porque tipo, ele tava vendo que eu era menor de idade. Aí, ainda bem que meu pai tinha ido nesse dia. Aí eu, pai, olha só, tu vai ter que entrar comigo lá e tal. Porque não posso entrar sozinha. Mas no mais era tranquilo. Era bem tranquilo, assim. E o que significou pra ti essa experiência em questão de... É isso que eu quero.
Ou tu acha que não foi tão marcante, assim? Eu acho que quando eu tava na banda, eu era muito nova e eu não me entendia muito bem o que estava acontecendo. Aconteceram muitas coisas, assim. Primeiro foi aquela coisa, meu Deus, sabe? Todo mundo dizia que seria um sonho eu estar aqui, e hoje eu tô aqui, sabe? Então eu me senti, sabe, ganhei o mundo, tô aqui no Agora Que São Elas. Mas, por outro lado, depois estando lá, como qualquer lugar que tu tá, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? E aí eu vivi muita coisa difícil, vivi muita coisa ruim, apesar das coisas boas, e coisa bem complicada, assim, sabe? Tipo, quando eu cheguei, eu tocava há muito pouco tempo banjo. E eu não sabia tirar bem as músicas, assim, de ouvido, né? E aí, na época, a gente não tinha tanto acesso como hoje. Vai no YouTube, aprender como é que toca tal coisa, né? Cifra Club até existia, mas eram pouquíssimas músicas que tinham. E aí, a guria que eu tocava cavaco, ela não queria me passar as coisas. Por uma questão de ego, assim, sabe? E aí, eu tinha que correr atrás e tal. E aí, na época... eu gostava de pagode, mas eu não conhecia muito. Porque eu tava começando, e aí eu lembro que eu tinha aquelas fitinhas pequenininhas, assim, né? E aí eu ouvia a rádio e eu deixava gravando. Tocou a música do repertório, vou lá e vou deixar gravando. Aí pra estudar eu pegava e voltava. Não, tá, tirei essa parte, agora vai. Agora volta de novo. Era assim que eu estudava. Uma função. E como é que foi... Agora a gente começa a apertar, né? Eu ia perguntar pra você, mas pode perguntar. Não, vai tu. Eu ia perguntar pra ela se tu, na época, vocês já começaram a monetizar e tu ganhava alguma coisa com isso. Sim, tinha cachê. Depois, daqui a pouco o pessoal passava a perna. Não, na verdade... Por aventura, por esporte. Quanto isso não, tá? Na verdade, tinha pessoas na banda que eram super a favor, assim, que eu participasse, que eu aprendesse, que eu fosse igual a todas. Mas tinha gente na banda que não achava justo uma criança, digamos assim, ser igual a alguém que tem quase 30 anos. E isso causou um conflito, sim, sabe? Na época que eu entrei, que nem eu falei, a banda já não era estouradérrima. Então eram uns cachês meia boca, assim, sabe? Tipo, pra mim, na época era super bom, porque eu gastava tudo em lanche no colégio. Gostava de quê? Em lanche no colégio. De comer lanche no colégio. Então meu cachê ia só pros lanches do colégio. Era um salgado e um refri. E aí... Mas, às vezes, quando a gente ia tocar interior, assim, o cachê era maior, eu já ganhava mais. E teve uma guria da banda, que inclusive era do cavaquinho, que ela tinha um ranço comigo. Ela falou assim, mas esse banjo não tá valendo toda essa grana aí. Falou pra mim. E eu... Só que na época eu não tinha boca pra nada, assim, sabe? Eu ouvia as coisas, eu me sentia mal com aquilo ali, mas eu não sabia responder, eu não sabia me impor. Então eu ouvia e... Ok, sabe? Eu não sabia nem discutir nada com ninguém. Então, situações assim aconteceram muito comigo, sabe? Que nem uma vez eu queria cantar. E aí, não, vamos deixar a Fran cantar. E aí eu cantei uma música no show. E eu senti algumas pessoas, tipo, na plateia, assim, achando legal, sabe? Sei lá, enfim. E aí, no final do show, falaram assim, as gurias da banda falaram assim pra mim, não todas, né? Falaram, a gente vai ter que rever, porque a Francine cantando não dá. E aí eu olhei assim, pensei, será que eu fiz merda, né? E elas, não dá, Francine, não tem como, tu não serve pra isso. Daqui pra frente tu não canta mais. E aí foi aí que eu quero cantar, então eu vou estudar. E aí foi quando eu comecei a fazer aula de canto. Aí começou a entrar o canto mais forte pra ti. Exatamente. E como é que foi... Bom, tu tava 14 anos na noite, né? Tinha homem, tinha bebida, tinha sexo, tinha as coisas que tu via ali, porque era tudo mulher mais velha. Como é que foi pra ti o acesso a isso tudo? Se tu foi uma pessoa que segurou mais tempo, como tu já tava ali, tu meio que já entrava na onda, não sei como é que era o clima das gurias também. Sim, é que eu sempre fui muito tímida. Então, até hoje, assim, eu sou tímida. Mas na época eu era 1000 vezes mais. Então eu tinha muita dificuldade de me soltar. Então daqui a pouco, se as gurias faziam uma galinhagem, alguma coisa, eu não conseguia nem participar por timidez, entendeu? Às vezes eu via alguma coisa, e aí os caras pra van, não sei o que lá, e elas passando a mão nos caras, e eu ficava só olhando, assim, sabe? Sim. Sabe?
E então eu não conseguia fazer nada. Mas não tinha aquela coisa, não, a Fran é muito pequena, tipo, as gurias não te blindavam. Uma vez a gente foi tocar na Praia do Cassino, e aí, é na fronteira, na divisa ali, né? E aí elas foram pro cassino e eu não podia. Ah, pro cassino mesmo? É. E aí eu não podia, fiquei no hotel. Mas elas não blindavam, tipo assim, se tu quisesse, tu tava ali. É que assim, ó, a gente sente quando a pessoa tem maldade, tá? E a gente sente quando a pessoa quer nos incluir numa coisa que é legal. Então eu sentia coisas de maldade, tipo assim, vamos tocar um swing aqui no violão. Aí uma brincava assim, swing. A Fran nem sabe o que é isso, sabe? Sim. E daí, tipo, e realmente eu não sabia o que era swing. Mas, tipo assim, umas brincadeiras que não tem muito porquê, sabe? Enfim. E essa rotina toda não atrapalhava os estudos? Não chegou uma Sim. hora que tua mãe tá, não, peraí, acho que já tá indo longe demais isso aí. Na verdade, eu não tocava muito dia de semana, era mais final de semana. Então não me atrapalhava muito, mas às vezes eu dormia na aula. Não. Trabalhava, mas às vezes eu tirava um sono todos os dias. Às vezes eu rodei 3 anos, me formei com 22 anos. Nunca rodei, peguei uma recuperação só uma vez em química. E até a professora falou assim, mas Francine, como é que tu pegou a recuperação? Eu falei, então, não sei. Não sei, talvez é porque eu esteja na noite 4 vezes por semana, não tenho certeza. É que na verdade era uma matéria que não fazia sentido pra mim. Então, não consegui nem estudar. Aí, quando eu peguei a recuperação, eu fui obrigada a estudar, mas aí passei tranquilo, assim. Inclusive, teve um acontecimento legal que no terceiro ano do ensino médio, eu tava muito ferrada em física. Muito ferrada, muito ferrada. E aí o professor, ele teve a brilhante ideia de fazer um trabalho que era fazer uma música com alguma matéria de física do ensino médio. E quem ganhasse esse trabalho, que fosse melhor, ganhava 1 ponto na média. Deu a vida. E era o que eu precisava pra passar em física. E eu não. Daí peguei meu gurias e a gente vai assim, a gente vai estourar nesse trabalho. E aí compus a música, aí fizemos tipo um vídeo de bastidores, chamei um amigo meu, ele gravou a música em estúdio pra gente. Tipo assim, a gente foi top, entendeu? E aí, ainda como a gente gravou a música e deu pro professor, ele nos deu mais 0,5 na média. Então a gente ganhou 1,5 ponto na média. Aí passou forte. Só que uma do grupo ainda, sim, não conseguiu passar. Sempre tem o clavé. Eu. Às vezes. Muitas Ainda assim, não conseguiram passar. Isso que tu ajudou, né? Mas Tu eu tentou. passei. E como é que foi o declínio / fim desse ciclo, assim? Porque foi dos 14 até quando? E o que isso significou? Se teve uma parte um pouco psicológica de ter acabado e tu ter sentido um baque, do tipo, que merda que acabou. Como é que foi o pós isso? Sim, na verdade foi assim, ó. O início do fim, né? O início do fim. Ou o fim do início? Não, O né? início do fim que Só gerou... começa que é o início. O início do fim que gerou o início de um novo início. Sei lá. Os caras estão virando poeta já. Foi assim, eu não entendia muito bem as coisas, né? Eu não tinha boca para nada, então eu não dava opinião em nada, eu só fazia o que me mandavam. E aí um dia a gente foi ensaiar, a gente sempre estava todos os sábados. E aí um dia... Só que a banda, ela tinha algumas integrantes. Só que tinha uma que era a cabeça da banda. Que ela que teve a ideia de criar a banda. Ela que foi atrás das pessoas. Ela que criou o nome. Ela que investia. Ela que pensava em fazer caixa da banda. Ela que fazia tudo, praticamente. E aí um dia, eu acho que... Hoje eu entendo, sabe? Na época eu fiquei assim, apavorada. Mas o que eu vejo? Assim, ela ficou cansada de ela fazer tudo sozinha e de daqui a pouco as pessoas não respeitarem a opinião dela, mas também não fazerem nada pra melhorar. E um dia ela chegou no ensaio com uns papéis e falou assim, olha só, é o seguinte, eu registrei o nome da banda, agora a banda é minha e vai ficar só quem eu quiser. Assim, Fulana, simples fulana assim. e fulana eu não quero mais. E tu tava... E eu pensei, putz, agora eu vou sair da banda, né? Porque eu sou uma merda. Porque... Só me tratam E mal. aí, por incrível que pareça, ela quis que eu ficasse com ela. E aí eu sirvo pra alguma coisa, né? Não sou tão ruim assim. Só que até ela realmente falar o que ela queria, quem que ela queria, as ideias, eu fiquei em choque, assim, e aí eu fiquei meio em cima do muro porque eu não sabia o que fazer. E aí eu falava com todo mundo, eu não fiquei de mal com ninguém. Até porque eu não tinha brigado com ninguém. E aí chegou um momento em que realmente ela chamou as pessoas que ela queria que ficassem com ela. E eu tive que escolher, ou eu fico com ela, ou eu fico com as outras. E aí eu, sei lá, acho que sexto sentido, assim, né? Pensei, não, vou ficar com ela.
E até aconteceu que... O que eu pensei, assim? Até eu e minha mãe pensava assim, se eu não ficar... Se a banda acabar e se não puder, será que eu posso inventar uma outra banda? Eu vou inventar um novo nome, então, de banda. E eu criei um nome, que era do jeito delas. E Bem aí, diferente. eu tinha 15 15 anos. anos. E aí... Só que aí, pra piorar a situação, a integrante da banda, que tinha 30 anos quase, foi lá e roubou o nome que eu inventei. Sério? E ela criou uma nova banda com o nome do jeito delas. E não te chamou? Não. Que era do Cavaco. Não. Não. E aí, na época, era Orkut, né? E eu mandei uma mensagem, não sei se era mensagem pra ela, alguma coisa no Orkut. Aí, sei lá. Aí eu mandei assim, ó, esse nome é meu, né? E tu sabe? E ela ligou pra minha mãe pra dizer que eu ameacei ela. Com Assim, 15 uma anos. de 15 anos. Ah? Com 15 anos. E aí nasceu a tua história na facção ali da Intercap. Não, na época eu morava no IP. Aí, Um pouco pior. Daí, e eu, tipo assim, olha a minha cara de que vai ameaçar alguém, sabe? Mas enfim, é umas coisas que a gente fica viajando. Mas no rolou todo. Hã? Rolou ameaça? Não, mas elas começaram a me odiar. E aí eu lembro que ela que, ia veranear na mesma praia que eu, que era a famosa praia de Magistério. uma clássica. E aí ela andava pela praia, assim, e ela me olhava e ela não me dava oi, assim, sabe? Quando ela me olhava, Se era mordeu. com o rosto Isso de que ela raiva, que roubou assim, o sabe? nome. Só que eu era bobada, então eu ficava nas situações e eu não entendia o que acontecia, sabe? E eu pensava, eu sei que eu não fiz nada de errado, mas se a fulana nunca falou comigo, ok, uma escolha dela, tu entendeu? Meu coração tá bom, tá bem, minha cabeça tá tranquila e era isso. Mas aí tu tava na banda ainda ou não? Eu tava na banda com a Com a oficial dona da real. banda. Oficial. Mas enfim, resumindo assim, eu acho que foi uma experiência que mudou minha vida, né? De repente, hoje eu canto pagode, eu toco pagode muito por influência do Agora Que São Elas. E Agora Que São Elas, todo cara, toda guria que é mais velho, né? Que conhece pagode, conhece a banda. E apesar das coisas ruins, né? Eu aprendi muito, conheci muita gente legal, tirei muita coisa legal, vivi coisas que eu nunca teria vivido, sabe? Então eu acho que foi uma das experiências assim, que mais mudou a minha vida, a minha cabeça, a forma de pensar, a forma de agir. Uma coisa que eu passava muito na época do Agora Que São Elas era de nenhuma mulher. Tipo assim, os homens achavam muito legal. Principalmente os homens músicos, né? Porque era uma banda boa. Não era uma banda que cada um fazia uma merda diferente. Todo mundo tocava bem. E os caras machistas ficavam impressionados. Como é que pode, né? As gurias tocam bem. E aí as mulheres se mordiam. Porque a gente tinha a atenção dos caras. E aí acontecia de muita mulher não gostar de mim. Tipo assim, 90% das mulheres não gostavam da gente. Sim. E pra mim isso era muito ruim, assim, sabe? E aí eu sempre botei na minha cabeça que... Não, eu nunca vou fazer isso com nenhuma mulher. Tipo, eu nunca vou pegar e na minha cabeça não vou gostar sem antes conhecer. Beleza, eu conheci, ela fez uma coisa ruim pra mim, aí ok. Mas senão eu não vou... fulana, não gosto da cara dela. Não, primeiro eu vou conhecer a pessoa pra depois realmente eu poder ter uma opinião formada, né? Então, acho que isso foi uma coisa, na época, muito ruim, assim, mas que me ajudou a construir o meu caráter de acordo com as coisas ruins que eu passei, entendeu? E qual foi o próximo passo? Depois que acabou, tu deu um tempo, falou, vou dar uma refletida. Então, o próximo passo foi uma festa de 15 anos. Aí veio a questão do ego, tá? Um pouquinho meu também. Mas tu já tava fora da banda. A banda tava naquele momento vai, não vai, tá? Ela não... Tipo assim, tava meio que acabando, mas não tava acabando, então nada definido. E elas disseram que eu não servia pra cantar. E eu, vocês estão falando que eu não sirvo pra cantar. Então tá bom. Vou cantar. Agora que eu vou cantar. Aí o que eu fiz? Nos 15 anos, as meninas sempre fazem um clipezinho ali na praça, tirando foto, né? No Moinhos e tal. E eu, mãe, eu quero fazer um clipe de música. Tá, vamos fazer um clipe de música. Aí eu peguei o meu tio, que é músico, ele tinha uns contatos muito bons. Aí ele era amigo de muita gente influente, porque ele era um músico muito bom na época, muito bem conceituado. Tipo, os melhores músicos de Porto Alegre tocavam com ele, então ele era top, assim. E aí
Meu tio, inclusive, Emerson Ribeiro, pra quem não conhece. E aí, ele falou com um amigo dele que trabalhava com vídeo, que é o Marcelo Monegal, que é o que trabalha, não sei se tu conhece, enfim, ou tocava na banda dublê. E um cara, o Cisco, aquele que eu falei aquele dia, lembra? Pra fazer maquiagem e foto. E, tipo, o Cisco, ele fazia coisa de modelo foda, assim, sabe? E o cara do vídeo fazia clipe pra banda foda, fazia coisa foda, assim. Então, eu fiz realmente, tipo, um clipe que poderia passar na MTV. E aí, nos meus 15 anos, foi quando eu passei o clipe. E aí todo mundo ficou assim, ó, a Francine tá cantando bem. E tu convidou todas elas pra ver. Aham. E todas elas viram. Mas não era pagode, não. Tu me mostrou. Na não era verdade, é uma música assim, ó. O nome da música é Nenhum Toque, tá? Eu conheci a música porque o Suel regravou ela. E eu ouvi ele cantando e me apaixonei pela música. E fui atrás. Aí eu descobri que, na verdade, quem cantava era a Rosana, que ele regravou e tal. Mas eu gostei tanto da música por causa dele que eu resolvi gravar essa música por meus 15 anos. Era eu tocando o piano e cantando. E quem quiser ver, tem onde tiver? Tem. Tem no canal do... Eu, na verdade, vou ter que pedir pra ele esse vídeo e colocar no meu canal também. Mas tem no canal do Marcelo Monegal. Se procurarem assim, ó... É ruim, tá? Mas tem que procurar Marcelo Monegal, clipe Francine Falcão. O clipe Francine. Uhum. Vai achar. Vamos botar o link aqui Marcelo embaixo. Monegal, clipe Francine, eu acho que aparece. E depois as gurias te respeitaram, disseram, olha, vieram convites. Aí é que tá. As pessoas que tinham um coração bom, que eram receptivas, que tinham empatia, sempre me respeitaram e sempre entenderam que cada uma tem a sua limitação. Uhum. Agora, aquela que tinha um ranço comigo por nada, nunca ia me respeitar e nunca ia entender o que eu poderia melhorar. E é difícil as pessoas mudarem, entendeu? Então essas aí eu não tenho contato nenhum. Tipo, na verdade não acrescentaram na minha vida, entendeu? Até acrescentaram positivamente porque me ensinaram muita coisa. Mas eu não tenho contato, não sei onde é que anda, não sei do que se alimenta, não sei... Mas a banda continuou, alguma das gurias? Essa que foi a que deu... Sim, a banda continuou por um tempo. Aí eu subi de nível, assim, né? Eu passei do banjo pro cavaquinho. E aí foi quando eu ganhei o meu cavaquinho. Porque daí eu pedi pro meu pai de 15 anos, o presente era um cavaquinho. E aí o meu tio tinha um cara muito foda que sabia fazer, que era luthier e tal. E aí ele fez... Aí a gente pensou juntos como é que seria o cavaquinho, e aí foi o cavaquinho rosa. Que é o que tu usa até hoje. Exatamente. E aí que surgiu o cabelo rosa ou nada a ver? Não, nada a ver. O cabelo rosa surgiu em 2018, eu acho. Mas só pra nós não se perder na linha do tempo. Acabou a banda. É. E daí o que aconteceu? Tu teve outra banda já instantânea, tu focou em... Não, vou aí eu melhorar. fiz faculdade. Fiz faculdade de música. As bandas separadas, assim, não duraram muito tempo, tá? Aí, essa dona da banda meio que passou um tempo, daqui a pouco ela foi morar no Rio, enfim. E ela foi fazer a vida dela e tal, porque ela sempre foi muito, muito pra frente, assim, sabe? Muito de ter visão das coisas. Então, vou fazer minha vida sozinha porque, né... E largou a música? Não, ela não largou a música, mas ela largou a banda. E aí, ela trabalhava no banco e dela conseguiu ser transferida pro Rio e tal. Enfim, e ela sempre gostou muito do Rio, então ela foi morar no Rio. E ela é uma pessoa, na verdade, que ela sempre me ensinou muito, assim. Que ela botava uma coisa na cabeça e ela conseguia aquela coisa. Tipo, ela botou na cabeça que ela queria ir pro Rio de Janeiro e, tipo assim, em pouco tempo ela foi, sabe? E aí, uma vez eu fui pro Rio pra visitar e tal, e eu fiquei na casa dela. Aí no quarto dela, assim, tinham umas coisas coladas, assim. Tipo, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu quero, eu posso, eu consigo. Tipo, o segredo raiz. Tipo, tudo pode, sabe? Eu posso tudo. E eu pensava assim, que loucura. Tipo, que merda que ela tem na cabeça, né? E eu pensava assim. Aí depois o tempo passou e eu falei pra ela, tu me ensinou muita coisa e eu nem sabia. Porque uma vez a gente foi sair juntas e tinha vezes que eu tava super bem arrumada e ela tava assim, chinelona total. E aí eu via que os caras, tipo, olhavam muito pra ela, assim. E eu, zero, assim, né? E ela assim, Francine, se tu não te sentir alguma coisa, tu não vai passar isso pra ninguém. Tu tem que ter certeza do que tu é. Se tu se sentir feia, as pessoas vão te achar feia. Se tu te sentir
bonita, as pessoas vão te achar bonita, entendeu? E daí, bem que eu comecei a entender essas coisas com ela. Enfim. Vou encerrar meu ao vivo aqui, tá? Agora, quem quiser ver mais, gente, depois a gente vai disponibilizar o link do podcast, tá? Eu vou postar aqui. Beijo. Não, é certo que ela leu o livro Segredo, né? Tu já leu o livro Segredo? E eu vi o Coisas também da Netflix. Não, e eu li esse livro, né? Meu pai tinha um DVD, sabe? Tinha eu vi também o DVD, vi o Netflix e li o livro. Porque era muito engraçado, mas a gente tava no carnaval de Laguna. E eu tinha lido o livro, tipo, uma semana antes de nós ir pro carnaval de Laguna. Só que tu pensa, né? 5, 6 cabaços, uns nerds, assim, uns caras. Eram uns cabação, assim, os nerds do colégio. Chegamos no carnaval de Laguna, 120 quilos, espinha na cara, só os nego horroroso, né? Agora a gente pode falar sem ser... Sem ser punido pelo Instagram. E daí eu ficava assim, gurizada, é o segredo, meu. Vamos todo mundo sentar na beira da praia e mentalizar. Hoje eu vou pegar uma gostosa. Hoje eu vou... Tipo assim, os caras não entenderam o segredo, tá ligado? Tipo, tu tem que fazer algo pra merecer. Nós não, gurizada, é assim que funciona. Sim, e hoje eu observando, assim, claro, demorou um tempo pra eu realmente entender isso que ela fazia, né? Porque, claro, não é porque tu vai pendurar o papel na parede dizendo eu vou morar no Rio que tu vai. Exatamente. É porque a tua mente começa a buscar coisas pra que isso aconteça, né? E depois eu comecei a entender melhor, assim, né? E isso que ela falava, assim, Fran, tu tem que te sentir grande. Tu é pequena, mas tu tem que te sentir... Não é que tu vai se achar, não é isso. Mas, tipo assim, tu toca, tu canta. Como é que tu vai cantar? Tipo... Não, entendeu? Assim não vai dar certo. Tu tem que... Abre o teu peito, faz as coisas que tu tem que fazer. Né? E aí foi quando eu realmente comecei... É verdade, faz sentido. Questão de foco também, né? Quando tu muda o teu pensamento pra uma coisa que tu quer, Também, tu fica mais atento às oportunidades. E às vezes eu comento, assim, com algumas pessoas mais próximas, muitas coisas, tipo, não quero citar nomes aqui, mas muitas coisas, eu olhava alguma coisa assim, meu Deus, como eu queria fazer aquilo ali que essa guria faz e que ela faz muito bem. E não era uma inveja, era uma admiração, entendeu? E aí daqui a pouco passava um tempo e eu tava fazendo a mesma coisa que ela. E eu, como é que pode conseguir, sabe? Aconteceu. Aí uma vez eu vi um negócio na televisão passando e eu preciso participar disso. Não, como seria legal se eu participasse disso? Aí, claro, parece que é do nada, mas não é. Aí, vamos participar disso. Eu, meu Deus, sabe? Vou participar disso, que legal, sabe? Acontece. Então, umas coisas muito loucas, assim, que realmente dá O certo. foco seletivo também, né? E deixa eu perguntar uma coisa. Qual a importância tu vê da faculdade, tanto de música quanto de fono, pra alguém que realmente quer viver da música? Porque a gente vê muita gente que começa do nada, assim, vai pra carreira musical, óbvio, faz treinamento, curso, mas a parte da faculdade, assim, o que tu acha que traz de bagagem pra pessoa se transformar num músico melhor? Eu acho que qualquer tipo de conhecimento é sempre importante, tá? E a faculdade, ela pode fazer diferença para uma pessoa ou não. Como é que eu posso dizer? Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, eu tinha muita... Como no IPA não tinha prova específica antes, qualquer um poderia entrar, não tinha que ter conhecimento musical prévio, qualquer um entrava. Então, quem não sabia nada poderia começar o curso. Só que eu já tinha uma bagagem musical, de aula, de teoria, disso. Então, eu entrei sabendo muita coisa. E o que eu fiz? Bom, eu já sei isso. A faculdade não vai me ensinar mais disso do que eu sei. Porque eu estudei piano, que é 5, 6 anos, aula particular. Em 5 semestres, numa turma de 20 pessoas, tu não vai aprender a mesma coisa, entendeu? Então, eu vou focar no quê? Eu vou focar no que vai ser importante pra mim. O que eu foquei, por exemplo? Foquei na cadeira de harmonia. Porque eu não sabia tirar as músicas de ouvido. Então, vou aprender harmonia, porque isso vai me ajudar a tirar as músicas de ouvido. Eu tinha uma disciplina que era de gravação, tipo de estúdio, assim. Que a gente mexia em programa e tal. Vou focar nisso, porque é uma coisa que vai me ajudar. Então, assim, faz diferença se a pessoa souber aproveitar aquilo ali, entendeu? Agora, com relação ao canto, eu tive que buscar canto por fora. Porque a faculdade sempre vai ser uma coisa genérica. Tu faz direito, tu pode fazer direito. Mas tu não sai dali apto
especialista em alguma área. Tu vai ter que te especializar em alguma coisa. Um médico vai fazer residência. Então, vai te ajudar? Vai. Mas depois tu tem que continuar atrás de conhecimento. A fono, a mesma coisa. E questão de networking, assim, tem gente que tu fala até hoje que te acrescenta na tua carreira ou não? Tem, mas eu passei por um problema. Um Eu problema. passei por um problema que, na faculdade, as pessoas eram muito preconceituosas com pagode. E estar na faculdade foi o que mais demorou eu entender que eu era pagodeira. Por quê? Ai, os caras tocavam jazz, tocavam blues, eram foda, não sei o quê. E eu toco pagode. E tu domingo... Sabe, eu fazia um brigadeiro ali de leite condensado e pronto, e eles colocavam isso e aqui, sabe? Sim, sim. E aí o que eu fazia era uma merda, assim, sabe? Então eu meio que me sentia... Mesmo tocando piano, porque muitos deles não deveriam tocar piano também, né? Como é que eu vou te dizer assim, ó? Eles sabiam que eu era boa porque eu já tinha uma bagagem. Eu já cantava, eu já tocava, eu tinha conhecimento de teoria. Tipo, eu dava aula particular para os meus colegas de teoria. Mas existia um preconceito que nem tinha com funk. Pagode é a mesma coisa, né? Tinha uma colega minha que era DJ. Os músicos pensavam assim, o que uma DJ quer aqui? Deixa a DJ adquirir conhecimento, tá certa ela, tu entendeu? Sim. Então eu me sentia muito oprimida por gostar de pagode. Então eu meio que comecei a fugir disso e ir pra outras coisas, entendeu? E aí foi quando eu meio que me perdi, assim, por medo das pessoas não me aprovarem, por medo de acharem que o que eu fazia era... não era bom o suficiente, tu entendeu? E... tipo, tu fez aula de piano erudito pra tocar pagode? As pessoas falavam assim. E eu pensava, Fiz. Então eu fiquei um tempo assim, insegura e com medo, entendeu? Do julgamento e tal. E aí com quase 30 anos eu resolvi. Que eu ia tocar pagode. Exatamente. O que tu testou ali no pagode? Chegou a tocar na noite? Fez alguma banda de alguma outra coisa ou não? Sim. Na verdade, eu nunca fiz muito, depois que a banda acabou, eu nunca fui muito atrás disso, tá? As coisas que aconteciam naturalmente. Mas o que eu comecei a fazer em 2017, vou criar um canal no YouTube. E aí eu comecei a postar ali vídeos e tal, e aí começou a vir o sertanejo feminino, começou a ficar muito em alta. E eu postei um vídeo cantando uma música da Simone Simaria e tocando cavaquinho ainda. E as pessoas, Fran, muito bom, não sei o quê, tem que fazer mais isso. E aí uma vez eu postei eu tocando teclado e cantando uma outra música. E, Fran, muito bom, não sei o quê, tu tem que cantar sertanejo, porque isso é perfeito pra ti, porque agora as mulheres, não sei o quê. E eu gostava, tá, de sertanejo. Na verdade, eu gostava daquela fase, não que eu não goste, tá? Mas eu sentia que aquela fase do sertanejo era muito a minha cara. E eu comecei a tocar sertanejo. Então eu fazia alguns acústicos e tal, e comecei a ter minha bandinha sertanejo. Fiz alguns shows, mas daí que eu comecei a ver, assim, ó. Eu tocava sertanejo, mas se eu ia pra uma festa, eu ia pra onde? Pagode. Exatamente. Eu ia pra uma festa sertanejo, eu conhecia metade das músicas. Eu ia pra festa de pagode, eu conhecia... todas as músicas. Exatamente. E aí mas eu acho que meu negócio é pagode mesmo, sabe? Mas ainda assim eu fiquei meio perdida, porque eu tinha que dar aula, eu tinha que ganhar grana, eu tinha que fazer um monte de coisa e eu não conseguia focar nisso. Então eu fiquei todo esse tempo assim meio perdida e fazendo uma coisa que outra e tal, mas nunca realmente focada pra isso. E aí, em dezembro do ano passado, foi o primeiro vídeo que eu postei. Não, vou começar a fazer isso, porque sempre que eu fiz foi legal. Então, se sempre foi legal, vai continuar sendo legal. Então, em dezembro do ano passado, eu postei uma música do Thiaguinho, que era Deixa Tudo Como Tá. E aí foi aí que eu vi que foi muito legal, sabe? E aí, dali pra frente, eu segui fazendo e foi só melhorando, assim. E aí foi quando eu me dei conta, não, realmente, é o que eu gosto, é o que eu quero, e é o que eu vou fazer. Legal, o legal isso pra questão de insight, assim, pra quem tá escutando. Qual a importância que tu vê, né? Da pessoa encontrar realmente a sua verdadeira essência, né? O seu propósito. A gente fala muito isso no curso ali também do Instagram, porque a gente vê muita gente
dentro do próprio Instagram, né? Falando de vários assuntos e quando tu vê a pessoa não foca em nada, então ela não é referência em nada, porque ela não... Eu já fiz. Ela não... Tipo, ela tá fazendo um monte de coisa, né? Então, tipo, isso pra marketing é uma regra, né? Então, a importância que tu pode dar de dica, assim, pra quem tá ouvindo, a partir do momento que ela tá em dúvida, fica atirando um pouco pra tudo que é lado, perder a vergonha. O que tu diz, assim, pra pessoa que tá hoje no lugar que tu tava? Sim, eu acho que a primeira coisa é começar a fazer numa coisa que se sinta confortável. Pra começar, tá? Eu tenho vergonha de falar na câmera. Tá? Então, tu não começa fazendo story. Tu começa treinando na frente do espelho, entendeu? Mas, uma coisa que eu fazia muito, tá? Eu gostava de maquiagem, eu gostava disso, daquilo. Eu sempre gostei das coisas que eram populares, assim, tá? E aí, teve uma época que eu tentei meio que... vou tentar ser meio influencer, não sei o quê. E aí eu jogava pra todos os lados pra tentar, sabe, pegar seguidor e pegar público. Aí eu fazia um vídeo de maquiagem, aí daqui a pouco eu fazia um vídeo de música, aí daqui a pouco eu fazia um sorteio, sorteava, assim, um ovo de Páscoa, sabe? Aí daqui a pouco, sabe, umas coisas aleatórias, assim, sabe? Aí daqui a pouco eu postava eu dando aula. Era uma coisa que não era muito público e aí o público fica perdido porque é muita informação. E aí eu tinha dificuldade de realmente engajar as pessoas no que eu fazia e de firmar um público que gostasse do que eu fazia, porque eu fazia muita coisa, né? Aí quando eu comecei realmente a focar numa coisa que eu me sentia bem, que era o que estava no meu coração, que eu dominava, foi quando eu não precisei fazer esforço para pro público chegar até mim, tu entendeu? Então eu acho que é isso, assim, a dica é fazer o que se sente bem, fazer o que tá no coração, fazer o que tem vontade. Tu quer cantar, sei lá, bossa nova. Tu acha que o teu negócio é cantar bossa nova. Mas a moda agora é pagode? Não é porque o pagode é moda que tu vai ter que cantar pagode. Canta bossa nova. Entendeu? Porque público tem, espaço todo mundo tem. E eu acho que é muito mais fácil a gente ser verdadeiro em alguma coisa que a gente já faz, que a gente gosta, que mexe com o coração, do que tentar se encaixar numa coisa que não é da gente, tu entendeu? Uhum. É isso que eu penso. Show. E queria te perguntar essa questão do Instagram ali. Tu falou que tu começou a focar mais no pagode e sou cantora em dezembro do ano passado, né? Então agora vai fechar um ano, 12 meses. Como é que foi em questão de crescimento, engajamento? O que mudou quando tu focou 100% numa coisa? Tipo, tu teve aquela ressaca que eu chamo do Instagram de perder alguns seguidores por ter focado numa coisa, daí as pessoas começaram a sair até chegar a quem realmente importava. Teve essa oxigenação? Ou foi uma coisa que já começou a decolar? Qual foi o número de seguidores que tu começou a ganhar nisso aí? Aconteceram muitas coisas, na verdade. Por que acontecia, tá? Qual era a moda da época, tá? Lá em 2017, no YouTube. Luísa Sonza, Mari Nolasco, Gabi Lutai. O que elas faziam? Elas cantavam e tocavam violão. Então eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer isso, porque era isso que dava certo. Só que eu fazia isso e não dava tão certo. Aí eu fazia um vídeo aleatório tocando cavaquinho, e aí uma página de pagode me repostava. Uhum. E aí mas por que eu não tô conseguindo fazer isso com o que eu quero e de pagode tá dando certo? Porque eu não tinha entendido que era o pagode que eu tinha que fazer, tu entendeu? Pagode deu certo. Exatamente. E aí, então eu já tinha, só que assim, como eu tinha o Agora Que São Elas, tinha uma galera que me conhecia de lá de antigamente. Por exemplo, pagode do Dorinho, por exemplo, que é antigaço, tá? Eu fiz o CD deles já também na época. Então, tipo, galera antiga já me conhecia. Então, quem já era desse meio, ou quem gostava da minha parte musical, não deixou de me ver e de me seguir porque eu fiquei totalmente no pagode, tu entendeu? Uhum. E até porque eu sempre fiz uma coisa que eu nunca... Tipo assim, eu gosto de muitas coisas, tá? Não é só de pagode que eu gosto. Todo mundo tem as suas influências. E no meu show eu nunca cantei só pagode. Eu sempre cantei outras coisas também. Em versão pagode ou não? Sim. Sim e não, mas mais sim do que não. Então, e eu fazia coisas diferentes que ninguém fazia. Então, acho que isso também ganhava público. Uhum. Entende? Mas agora eu não lembro mais a pergunta que tu fez. Questão de tá, seguidores. lembrei. Tá. Aí,
eu fiquei um tempo, assim, estagnada. E aí foi quando eu postei esse vídeo que eu te falei do Thiaguinho. Aí eu vi que legal, né? E aí eu vi que as pessoas começavam a me seguir e página repostar, isso e aquilo. Aí eu, mas era isso que eu sempre sabia fazer, que eu tinha que fazer. Era só fazer, né? E aí comecei a fazer e tal, só que daí começou a entrar numa mesmice, assim, que tipo... Eu não colocava como um compromisso. Eu fazia. Quando dava. E aí, obviamente, tu não tem uma frequência, as coisas não andam como deveriam, né? Então, durante muito tempo, na verdade, em quase todo esse ano, eu não mantive essa frequência, né? Nesse ano, assim, sei lá, daqui a pouco, nesse ano, em 2 meses, eu não fazia praticamente nada. Aí, dava uma louca, assim, não, preciso fazer. Aí, eu voltava a fazer. Eu gravava 5 de uma vez só. Sabe? Então, eu era meio inconsistente, assim. Não sei se é inconsistente a palavra certa. E aí, de uns 2 meses pra cá, eu já fiz 30 anos. Fiz 30 anos em junho. Ou eu faço, como tem que ser, ou depois, tipo, é que nem eu brinco pras pessoas, né? Não adianta depois querer lá, depois de 60 anos, querer, não, agora eu vou correr atrás, entendeu? Porque meu momento, na verdade, o momento sempre vai ser agora, né? E aí eu comecei, não, vou criar isso como um compromisso e eu sei que dá certo, então eu tenho que fazer. Só eu posso fazer, né? Então, de uns 2 meses pra cá, eu tenho ficado bem mais forte nisso. E de 2 meses pra cá foi o momento que eu mais cresci. O que tu viu de resultado nesses 2 meses? Artista grande me conhecendo, me seguindo, me repostando, interagindo nos meus posts. Cara que não necessariamente é artista, mas é grande no pagode, assim, me conhecendo. Tipo... nem comentei o nome daquele cara curtiu meu vídeo. Aí daqui a pouco eu posto outro. Mas ele curtiu de novo, sabe? Aí no dia seguinte eu posto outro. Mas ele nem me segue, mas ele tá curtindo de novo, qual é que é dele? Sabe, ele tá lindo me ver. Então, ele não quer me seguir, mas ele me segue, entendeu? E fora isso... a venda do show em si, né? Na verdade, hoje eu ainda faço meio que sozinha. Então, eu fui aprendendo como vender melhor um show, como fazer melhor um show, como várias coisas, né? Então, eu comecei a conseguir me vender mais, porque antes eu ficava assim, mas ninguém quer me contratar. O que eu tenho que fazer para me contratarem? Hoje, aparece muita mensagem de gente querendo me contratar. Show. E é uma coisa que não que eu tenha feito com esse objetivo. Óbvio que o objetivo sempre vai ser o dinheiro junto com o resultado ali de reconhecimento, né? Mas hoje é muito natural. Vamos falar assim, nesses últimos 12 meses, qual foi a tua maior conquista, né? Depois que tu decidiu fazer isso, e qual foi a tua maior decepção? Decepção. Perguntas, né? A decepção são as... Eu fico apavorado, fico em silêncio porque eu tô só fica excitado, pode falar. Tu não vai falar nada, hein? Ele tá abismado, ele tá Eu tô apaixonado. apaixonado. As perguntas que o cara faz é sensacional. Se beijem. Calma, isso é depois fora do ar. Eu tenho só 2 perguntas. Oi e depois a próxima. A pergunta Depois final eu tchau. não posso roubar dele. A minha maior decepção são as pessoas. Não tem muito o que falar, assim, porque eu sempre tentei ser muito correta com as coisas que eu faço. Sempre pensei o seguinte, eu nunca vou fazer com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Porque eu já passei por muita coisa que eu considerei ruim, assim, sabe? Gente realmente sendo ruim comigo. E eu beleza, sempre matei no peito, mas eu nunca vou... Fulano me fez fuder minha vida, beleza, não vou fuder a dele. E no meio do caminho, assim, nesse processo, o que mais me decepcionou foram as pessoas. Entre várias situações. Mas alguma específica que sim que te marcou mais? Não precisa ser detalhista pra Sim. pessoa não entender, mas tipo, falou que tu ia tocar num lugar e tu não tocou, te prometeu que ia te levar pra um lugar e não te levou, sei lá. É que assim, eu sempre fui muito... Como eu já passei desde nova por muita coisa, eu sempre fui muito desconfiada. Então eu sempre confiei desconfiando. Então é muito difícil. Talvez eu tenha até que me tratar com isso, né? Mas tipo... Mas de repente é por isso que eu não caio em golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas por falar em golpe, tipo assim, que tipo de decepção, né? É uma questão de um contrato?
É uma parceria que não deu certo? É um cachê que não foi pago? Ou é a junção de tudo isso fez tu desacreditar no ser humano? Não, como eu falei, eu sou desconfiada. Então, eu sempre fui muito transparente com as pessoas, com tudo, assim, sabe? Nunca ninguém deixou de me pagar cachê até hoje. E pra essas coisas, assim, de dinheiro, eu não tô nem aí. Eu sou pelo certo, entendeu? Tá, eu fui lá, toquei. Ai, já faço. Tá na correria, beleza. Daqui a pouco tu faz. Mas daqui a pouco tu não fez e eu já mandou, olha só, me mandou o comprovante. Porque não entrou aqui na minha conta. O famoso, né? Tem que falar, entendeu? É o teu trabalho, né? Flávia nunca fez isso contigo? Direto. Comigo eu ficava até direto. 6 da manhã lá Direto. no Rambla esperando. Tu lembra disso, né? Não, aquele cara me deve até hoje. Coitado, morreu de Covid. Mas Sério? morreu me devendo quase 70 mil reais, mais ou menos. Sério? Ih, eu devo ter 2 apartamentos em Copacabana na rua aí já. De pessoas que não me pagaram, me roubaram ou me violentaram. E... É que, na verdade, eu já fui muito de aceitar tudo. Mas quando eu comecei a tratar isso como uma coisa realmente profissional, então eu tive que mudar minha postura, né? E como até então sou eu que faço tudo, na maioria das vezes, né? Então, sou eu, entendeu? Até às vezes tem gente que faz coisas pra mim, mas não tudo. Então, se não fizer, ninguém vai fazer. Mas Se teve eu alguma não situação cobrar, né? Não, na verdade, específica, situação. Na verdade, o que acontece que eu vejo, tá? Mas isso é uma coisa geral. Os amigos ali que não te apoiam. Tipo, tu pode cantar de segunda a segunda, mas eles vão querer sair no dia que tu não tá cantando. Sim. E te pedir cortesia pra uma festa que tu não tá cantando. Exatamente. Saber que eu consigo as coisas e aí... Ai, vamos em tal lugar. Antes eu achava, que legal, a pessoa quer sair comigo. Hoje eu... Bah, olha só, não vou. Ah, mas consegue pra mim. Ah, não consigo. Ah, não consegui, Tá nem foda. não consegui nem pra mim. Ou o que eu sinto muito assim no pagode é falta de oportunidade. Mas as pessoas não dão oportunidade por ser uma coisa diferente, por ter medo do novo. E na verdade isso é totalmente aceitável, né? Mas eu vejo isso com um pouquinho de excesso, assim. Talvez outras pessoas já tenham te falado isso, né? Do mesmo segmento, mulher, né? Do mesmo segmento que eu. E fora isso, assim, quando se vê que alguma coisa começa a dar certo, as pessoas começam a ficar de olho no que tá dando certo, de alguma forma. E aí as pessoas começam a pegar ideias. Só que uma coisa é, pegou uma ideia aqui, uma ideia lá. Outra coisa é... Pintar o cabelo de rosa. Não pintar o cabelo de rosa, mas tipo assim, começar, faz tudo como tu faz, entendeu? E na verdade a minha mãe, minha mãe sempre foi muito coruja, né? Como eu já falei. E ela sempre dizia assim, as pessoas, tu é muito criativa e as pessoas, elas sempre começam a pegar as suas ideias. Eu falei, mãe, é que tu me ama muito. E tipo, tu sempre vai achar que a tua filha é melhor, isso é natural. A tua filha é mais bonita. E a tua filha, às vezes, tu vai estar lá escrota e ela é mais bonita, entendeu? E ela, não, mas olha ali, ó, fulana, ela tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo, mãe, para de viajar, mãe, né? Só que não é que eu me ache, não é isso, tá? Mas hoje eu consigo ver, e eu consigo ver também que os outros olha o que o fulano fez, olha o que fulana fez, igual a ti. Sabe, eu comecei a fazer uma coisa diferente. E aí o fulano nunca fazia aquela coisa diferente. Aí do nada ele começou a fazer aquela coisa também. Tu entende? Ou assim, aí também tem uma questão de mais longe do que isso. Eu contar ideias minhas pra uma pessoa que eu achava que eu confiava, que eu achava que era de confiança, e a pessoa pegar as minhas ideias e aplicar pra ela, entendeu? Isso é foda. Isso aí é bem foda. Mas é o preço de ser pioneiro, né? Não tem. E aí caiu no golpe, tu viu? Aí tu caiu no golpe. Porque começa a pensar, a pessoa cai nos golpes. Exatamente. Eu não sei se é só aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho o mundo, pelo menos nosso mundo da música, eu já trabalhei bastante tempo nos bastidores da música, né? Eu sempre vi essa guerra que não existe, na verdade, né? Em vez do pessoal se ajudar, o pessoal começar a se bater. E também acho, daqui a pouco, essa ideia do novo, né? Eu sou nova e o contratante não vai me chamar ou fica um pé atrás.
Mas também já vi muita festa que não é anunciado ninguém, a festa bomba, vai uma pessoa nova, a pessoa nova anima muito mais a festa do que poderia, né? Então, às vezes eu acho isso mais uma desculpa do contratante. Não sei se o Clavé pode comentar algo sobre como é que fazem essa seleção de quem é que vai cantar, né? Eu acho que nas festas do Clavé eles veem muito quem vai animar mais o público, ou eu vejo bastante divulgação da atração, né? Mas também vejo muita festa que a atração não é divulgada, bomba, vai uma atração aleatória e mesmo assim bomba. Sim. É que tem festas e festas, né? Tem festa que ainda tá caminhando, não tá ali no auge, não cresceu o suficiente e que vai depender sim da atração pra festa bombar. Sim. Agora tem festas que, claro, não sei que tu põe uma coisa muito ruim, mas independente do que... E tem. Mas independente do que tu colocar, vai bombar, entendeu? Sim, Claro, a eu galera acho pode que não pra- gostar muito. pra testar a atração. Sim, mas eu acho que as festas do Clavé ali, que eles fazem no sábado, eu acho muito legal que tem muita coisa diferente. É uma festa que é diferente, pode ter pagode, é do mesmo segmento, digamos assim, mas ao mesmo tempo é diferente porque tem coisas que não são comuns. Pode ter uma banda de pagode, daqui a pouco junto uma banda que não é de pagode, entendeu? Então eu acho que isso é muito válido e isso acaba abrindo a cabeça das pessoas, assim. Eu sempre tive a mente muito aberta, assim. As festas do Clavé são um rolê aleatório que dão certo. Né? Abrindo a cabeça das pessoas até poder elas copiarem, né? As festas dele, mas sair com ele nem sempre dá certo. Inclusive, se vocês quiserem ingresso, entre no Instagram dele, comprem pra ajudar a gurizada. Mas é que eu vejo muito... a cabeça do produtor de evento são muito poucos caras que são os que são os pioneiros, né? 90% é o cara que vai na carroça dos outros. Exatamente. O cara não quer pegar e botar uma mina a cantar, porque ele quer que alguém bote pra ele ver se vai dar certo. Aí se ele der certo, ele vai ser o primeiro a grudar no cangote da mina que tu botou, pra ele pegar todas as datas da mina e, como é natural do ser humano, muitas vezes a pessoa se vai e esquece que tu foi o primeiro da... Tipo, a gente vê até lá no sertanejo, quantos caras lá da época que eu botei a tocar... Ninguém queria botar os caras a tocar, confiei no louco botar pra tocar. Ah, meu, tô sem data agora. Sim. Vê só, agora meu Hoje- cachê virou 3 mil, 5 mil, sabe? Hoje aconteceu uma coisa, não assim, mas parecida, né? Eu tava falando com algumas pessoas de fazer algum conteúdo diferente e tal, com pessoas diferentes, pessoas legais. E aí a gente queria chamar mais uma outra pessoa. E eu falei, vamos chamar fulano de tal. Aí fui falar com ele no caso, eu falei assim, olha só, eu tô te chamando porque a gente quer fazer uma coisa assim, assim. E aí pediram um nome de uma pessoa que eu achava que ia agregar e eu falei o nome de vocês. Eles até sugeriram um outro nome, mas eu bati na tecla que eu queria vocês. Não só porque vocês são bons, mas porque tu me abriu a porta quando ninguém abriu a porta pra mim. Porque eu sou a favor de fortalecer quem me fortalece. Eu lembro lá que lá ano passado, sei lá, no início desse ano, eu não tocava em lugar nenhum e eu tipo falei, tu podia me colocar na festa de vocês, né? E na hora o produtor entrou em contato comigo pra ir me dando uma data. Então, aí é uma hora de fortalecer quem nos fortalece. E ele, obrigada pela oportunidade, não sei o quê. Tipo, hoje, como banda, eles são mais do que eu. Mas daqui a pouco é uma oportunidade que uma outra banda não iria dar pra eles, tu entendeu? Sim. Então eu sou muito a favor de... Vamos se ajudar, né? Que nem somos concorrentes, somos, mas tem espaço pra todos. Nenhum trabalho é igual e nenhum trabalho tem que ser igual ao outro, porque as pessoas são diferentes, né? Por exemplo, em março agora desse ano, em função do Dia da Mulher, qual que era a minha ideia? Era cada dia postar vídeo com uma mulher diferente. Por quê? Pra gente se fortalecer, pra gente se ajudar. Eu não consegui todos os dias, acho que eu fiz com 4 meninas. Mas foi muito legal. E 2 delas eram do pagode. E não foi ruim pra nenhuma nem pra outra, foi bom pra todo mundo. Porque agrega, entende? Então eu acho que é assim que as pessoas têm que pensar. Tem que pensar que a união faz a força, né? E ainda nesse assunto maior... Coisa mais legal que aconteceu. Que palavra eu tinha usado, que agora eu fiquei confuso. Acho que eu tô com Alzheimer, além de cego, é... Maior decepção e maior... Conquista. Na verdade, eu não sei. É que eu penso, assim, que tem tanta coisa pra acontecer, a pessoa já tá visualizando, né? Mas, Olha o segredo. mas é uma viagem que até 2 meses atrás eu não visualizava.
E aí, faz um mês, mais ou menos, e eu comentei com uma pessoa muito próxima a mim, eu falei assim, olha que viagem. Hoje eu consigo visualizar. Até pouco tempo eu não conseguia. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas. Então, eu acho que aconteceram muitas coisas boas, tá? Mas eu não sei dizer ainda, porque eu acho que... Não sei explicar. Não chegou ainda. Eu acho que... Sabe? Não que as coisas não foram boas o suficiente, não é isso. Foram muitas coisas. Mas eu acho que... Sabe? Eu acho que... Mas vindo do assunto que tu puxou ali, como é que tu enxerga o movimento feminino no pagode agora? E eu acho legal fazer uma relação com o que tu disse ali do movimento sertanejo das minas há 5 anos atrás ali, que tipo, era 5, 7 minas, todas estavam tocando violão, gravando vídeo, cantando sertanejo. Tu enxerga que esse movimento agora tá migrando pro pagode, né? Ao contrário de ti, como tu mesmo te desvendou como uma pessoa nativa do pagode. Tu acha que tem gente que vai vir surfar essa onda por estar vendo as coisas acontecerem, porque as portas estão se abrindo? E como tu enxerga isso positivamente ou negativamente pro movimento feminino dentro do pagode? Já tá vindo gente que não é do pagode começar a cantar pagode, mas ok. Eu não posso julgar porque eu comecei a cantar sertanejo na época que sertanejo bombou. Então, não posso julgar, entendeu? Mas eu realmente gostava de fazer aquilo, mas eu me dei conta que, apesar de eu gostar, minha praia não era aquela. Minha praia era o pagode. O que eu acho, assim? Eu acho que quanto mais pessoas fizerem, melhor, né? O problema é fazer de qualquer jeito, fazer, né? Não ser legal, aí queima. Mas, em tudo tem coisas boas e coisas ruins. Mas, de uma forma geral, eu acho que esse crescimento é legal. Mas sempre vai ter alguém que querendo surfar a onda que não é, entendeu? Uhum. Mas tu tá vendo esse movimento acontecer? Tipo, Sim. tu tá vislumbrando tipo, um horizonte legal pro movimento. Ó o golpe. Eu vejo algumas coisas, tá? Eu vejo o seguinte. Pessoas que já faziam isso na sua intimidade começar a mostrar. Tomando coragem. Exatamente. E eu acho isso muito legal. Porque, querendo ou não, ó, quando é que surgiu ali o Numanice? Surgiu tipo assim, no verão de 2021. A gente tava ainda na pandemia. Tá? Verão do ano passado. É. Não? E eu já, na minha cabeça, quando o Numanice surgiu, eu ainda não tinha entendido que era isso que eu tinha que fazer. Eu gostava, eu sabia que estava no meu sangue, mas eu tinha medo da aceitação das pessoas. E como a própria Ludmilla já disse, ela começou querendo cantar pagode, mas não aceitaram ela. Antes do funk? Então ela foi pro funk. Legal, não Porque sabia. no funk ela foi aceita. E, sem dúvida, ela é hoje a rainha do movimento. Ela abriu as portas. E aí, na verdade, ela também, querendo ou não, abriu a porta pra mim, porque vendo ela e vendo uma coisa boa, enfim, vendo ela fazer aquilo que eu me enxergava fazendo um dia, mas tinha medo de fazer, aquilo me deu coragem, entendeu? Pra realmente mostrar. E de repente, se ela não tivesse começado com isso, pode ser que eu não tivesse começado nada, entendeu? Mas eu não comecei porque eu vi bombar. Eu comecei porque eu criei coragem por... Incentivada pelo que ela tava Exatamente. fazendo. Sem ela saber, ela incentiva um monte de... Hoje ela sabe, né? Mas... Na verdade, ela precisou passar por isso e ela precisou, digamos assim, ter como é que eu vou dizer assim? Tipo, ser aceita pelas pessoas no funk pra poder fazer o que ela queria fazer inicialmente. Ah, não, agora eu sou alguém. Então agora eu estou apta pra fazer o que eu quiser. E o que eu quero fazer hoje é mostrar o pagode. É mostrar as minhas várias composições que eu tenho de pagode. Porque, pra quem não sabe, o Numanice 2 são todas as composições dela. Então, tipo, não foi do nada, entendeu? Sim, ela já devia ter muitas músicas guardadas. Exatamente. Acho que o ápice foi agora, né? Que ela fez um show, não sei onde é que foi, que lotou, deu, sei lá, Maracanã. quantas mil pessoas deu, não sei se foi 60 mil pessoas, foi um horror de Foi gente. muita né? gente. E ingresso caríssimo, né? Tipo, R$300, um ingresso de show de Green Day, assim. É que é uma festa que nem virou o churrasquinho. Tardezinha. Que é tardezinha, é. É uma festa que não tem toda hora, assim, né? Hoje tem em Recife.
Mês que vem tem, sei lá, em São Paulo. Mas ela só toca pagode hoje, ou se eu quiser contratar Não, Ludmilla ela Funk, faz, ela faz. Tanto que no Rock in Rio ela fez o show geral. Aí no show geral ela cantou, de pagode, ela cantou Maldivas, acho que Two e mais uma, 3, assim, pagode, mas é um show geral. Ela fez um show aqui em Porto Alegre, no Pepsi, esses tempos, que foi o mesmo show do Rock in Rio. Aí foi de tudo. Ela cantou desde música do tempo de MC Beyoncé até Maldivas. Tu sabe se no Manice é dela? Porque Tardezinha não era do Thiaguinho, né? Ah, Tardezinha foram alguns produtores que criaram e chamaram o Thiaguinho pra Vou ser te falar sócio. assim, ó, nunca é de uma só pessoa. Mas não sei. Porque daqui a pouco é projeto dela mesmo, sozinha, né? Não sabe? Ah, é difícil ser. Sempre tem mais de um sócio envolvido. Porque bombou, né? Esse aí tá forte. Que nem o churrasquinho. Não é, né? Tem vários Não, mas sócios não. ali. Então, Deixa eu achar então umas perguntas que o pessoal mandou pra nós indo pro... Eu ia falar que a gente tá se encaminhando já pro final. Tu viu? Eu leio os teus pensamentos. Agora a gente tem... Pertinho da minha não agora- precisa nem falar, tu pode ficar quieto como tu tava antes. É Meu brincadeira. Deus, Não, agora é a Não, hora que deixa o ele bicho fazer uma pega. pergunta. Tá, vou deixar tu escolher Escolhe uma. uma. Aqui. Uma? Escolhe uma. duas. Escolhe duas. Duas perguntas, bah, que honra, cara. Escolhe bem. Que Tu tem honra. apenas duas chances. Deixa eu ver aqui. Eu fiz, você não leu. Legal. Uma Faz boa outra. pergunta. Outra vez. Se tem um nome, tu pode falar o nome de quem perguntou, tá? Porque assim, quando eu botei a caixinha de perguntas, eu disse que eu poderia divulgar ou não o nome das pessoas. E aí quem autorizou divulgar aparece aí pra vocês. E quem não autorizou, eu botei a tarjinha rosa ali, né, pra vocês. Bankham. Escolhe uma cabeluda. Essa eu tô procurando. Não, vai ser minha, né? Acho que eu já sei qual é. Só toda. queria te conhecer pra cantarmos juntas. Quem é que fez? Hã? Tem a tarja ou não? Alessandro Sanda Silva. Só queria. Alessandro. Primeira pergunta, Alessandro. Você Juntas. canta? Depois que você assumiu o bi, ficou com alguém que queria muito ou tinha receio de mostrar? Ih, agora começa. Tá, então, pra quem não sabe, agora eu não vou saber exatamente o mês, tá? Mas esse ano eu falei pras pessoas, postei no meu Instagram, sou bi. Do nada, assim. Acordei e vou falar pro Não, mundo. foi em abril, eu acho. Pós-festa do Clavé. Não, acho que a gente. Eu não sei se a gente já se conhecia, eu acho que não. Acho que eu nem conhecia ele ainda. Não, é que na verdade. Ela me conheceu e pensou, homem não dá. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso, mas eu pensei Aí ele antes de decidiu. falar e ele falou o que eu queria falar. Decidiu, vou tentar outra coisa. Não, na verdade foi assim, ó. Há muito tempo eu fico com um homem, fico com mulher. Claro que na nossa sociedade hoje em dia é muito mais fácil uma mulher ficar com um homem e vice-versa, um homem ficar com mulher, né? Porque é uma coisa mais natural, né? Uma coisa que acontece mais. Então eu sempre acabei ficando mais com homens. Mas, e eu sempre gostei, sempre fiquei com guria. Mas, antes que falem, tá? Não olho qualquer guria ou qualquer mulher e penso, não, gente, não é assim, é que nem homem. Eu não olho qualquer homem na minha frente e quero beijar, não é isso. Né? Tem que ter um... Dizer, nossa. Tipo, você apontou, não olha qualquer homem. Tipo, essas duas nada. Conversou comigo mesma, não, né? Não, é porque às vezes tem mulher que fica, tipo assim, com medo de mim. Tipo, ai, mas será que ela quer ficar comigo? Não é assim. Sabe? Não é assim, tu entendeu? Tem que rolar um negócio, uma conexão, uma coisa assim. E eu sempre fui muito discreta. Tanto que eu costumo dizer assim, não por medo de me expor, tá? Mas eu sou muito discreta. Então é difícil alguém me ver ficando com alguém. A não ser que eu tenha realmente alguma coisa séria. Ah, tô namorando, eu tô muito séria ali com a pessoa. Tá, beleza, vou ficar na rua e tal, vou me abraçar. Se não, não, eu sou muito discreta. Chega a ser chato até, às vezes, pras pessoas, sabe? Porque eu chego a ser meio fria. Mas, enfim, só assim. Em 1 minuto, tudo que tu já fez pra ganhar dinheiro. Tu vai cortar, a guria nem chegou nem no ápice. Não, ele me deu 1 minuto só pra responder outra pergunta. É 1 minuto por pergunta. 1 minuto. Não, agora ela vai acabar. Não, essa- resumindo, tá? Eu não... Como é que era a pergunta mesmo? Ah, se eu tive coragem de assumir alguém, tive alguém, né? Se tu já ficou com Na alguém que tu queria verdade, muito. não, na verdade... Que eu lembro, assim, não. Mas, tipo, eu nunca tive vergonha, assim, sabe? Eu sempre fui discreta. Só Mas já isso. namorou mulher ou só namorou homem? Não, só namorar mesmo, só homem.
Eu acho que é muito por essa questão de sociedade em geral, sabe? E também no meio que eu ando, é mais comum hétero, né? Mas acho que em qualquer meio. Não. Não em qualquer meio, mas tipo nesse meio aí do pagode, como falou, principalmente. Né? Pagode é. O que eu vejo muito, assim, é umas meninas querendo aparecer. Tipo, ai, vamos se beijar aqui pro fulano ver. Não, olha né? só, Não tem olha 16 só, anos, não né? é assim, tu entendeu? Vamos pedir namoro em público, ver se dá igual. Então, tipo, não é assim, né? Enfim. Não tem 16 anos, né, pra fazer isso. Tá, essa aqui foi boa. Essa daqui é melhor. Eu não entendi se você tá perguntando se ela é programadora. Não, é que uma leva a outra, vamos lá. Tenta falar em um minuto tudo que você já fez na vida pra ganhar dinheiro. Porque a gente sabe, né, que na música, às vezes a gente tem que fazer outras coisas pra ganhar dinheiro, né? Que nem o Peck, o Antônio, que participou do The Voice, teve aqui, falou que já foi técnico de computador, motorista de Uber, tipo, Tá. já fez um monte de coisa. Conta aí. Tempo. Tempo. Passou 5 segundos, já tá Desculpa. rindo. Tempo. Uber eu já fiz. Eu alugo som às vezes ainda, mas pouco. Alugação, tipo, pra festa. Professora de música, professora de canto, professora de musicalização para bebês, professora de teclado, fono. Já dei aula particular, tipo, de qualquer coisa, assim, que eu sabia. Marcenaria. Qualquer Já coisa. fiz material gráfico, tipo assim, não gráfico, eu fiz, tipo, artezinha, assim, sabe? Design. Folderzinho, flyer. Já fiz maquiagem, já... Ai, meu Deus. Ai, Tempo. não consigo mais pensar, mas eu já fiz muita coisa. Já... Aí nos leva a segunda pergunta. Ai, eu não consigo, fiquei nervosa, não consigo mais. A pergunta ao lado. Já fez programa? Ah, o pessoal tava afiado, hein? É a profissão mais antiga do mundo, né? Verdade. Não, nunca fiz programa. Já o Luan. Desenvolvimento de software, nada? Tu sabe que no meu TCC da Fono, o meu professor, que era otorrino, ele queria fazer uma coisa pra desenvolver um aplicativo e tal. E eu juro que eu ia fazer isso. Mas eu pensei, vai ser muito trabalhoso. Eu não entendi o que tu falou da tua profissão de bebê. Musicalização pra bebês. Musicalização pra bebê? O que seria isso? É. Uma iniciação musical pra bebês. Tá, tu pega um bebê Só que e daí toca um o bebê violino. vai acompanhado de responsável, vai com mãe, ou com pai, com babá, enfim. E aí a gente estimula a música de várias formas. Estimula no corpo, estimula auditivamente, estimula sensorial, na visão, no tato, enfim, Um tecladinho pra ela apertar. várias coisas, entendeu? Eu tenho Inclusive um filho, eu dei aula pra muita criança conhecida aí. É? Eu tenho um filho, né? Não parece, mas eu fiz um filho. E Teve alguém que aceitou. teve alguém que aceitou. E meu filho, ele desde pequeno, ele é, tipo, ele é musical. A gente não pode tocar uma música, não pode bater. A gente tem como a gente tem uma pet, a gente tem umas latinhas de ração, literalmente, pra dar pras pessoas. E se bater naquela latinha, o guri começa a dançar, aleatoriamente. Não importa o momento. Ele tá longe, se eu quiser achar o Joaquim, eu começo a bater na latinha. Sim, E do nada ele vem correndo na parada na minha frente. Fica tudo esse é automático. sim. É isso, só uma observação. Vamos partir pro último? Vamos pra próxima aqui, ó. Essa aqui é boa. Como é pra você... Mas muito legal esse negócio de musicalização pra bebê. É bem Isso, interessante. corta meu A microfone. partir dos 2 meses pode fazer. Eu dava aula. Sim. Eu não E tu conhecia. pode influenciar desde a que tá na barriga. Tá. Influenciar não, estimular. Eu não- É que o Clavé tá me dando muita cerveja, eu já tô me enrolando Eu nas não palavras. tenho filho, mas dá pra estimular minha música na minha barriga também? Não sei se é igual. Barulho de cocô, faz. Olha, se tu ficar com Tô muita... com tambor. Se tu ficar muito tempo sem comer, ela vai roncar. Tá, as piadas horríveis, né? Não, é que eu Horríveis. tô aprendendo demais com o Luan. Como é pra você ver as cópias que fazem do seu trabalho no pagode feminino? Tempo. Tu sabe que eu não me dava conta muito disso até as pessoas... Tipo assim, eu questionava, será? Não pode ser. Tipo assim, eu nunca me achei tão... como é que eu vou dizer assim? Ditadora de tendência, sabe? A ponto disso. Aí as pessoas começaram a me falar, olha aqui, mas olha isso, mas olha aquilo, não sei o quê. E aí eu comecei realmente a ver que ou é muita coincidência,
ou realmente acontece. E o que eu penso, assim? Inicialmente eu até ficava meio... mas qual é daquela pessoa, né? Mas, tipo... Até esses dias eu postei. A gente só se... Eu nunca vou copiar uma coisa que eu vou achar ruim. A gente só se copia aquilo que é bom. Então, de alguma forma, alguma coisa boa eu faço. E outra coisa positiva é que eu sempre fui muito criativa. Então, tipo, beleza, copiar, copia. Eu vou lá e vou fazer uma outra coisa diferente. Entendeu? Sim, evento tem muito. Também. Agora aqui tem mais uma dessa que antes que o Luan me xingue aqui, ó. Mas eu gostei de uma aqui, ó. Coisas que você faz que são engraçadas. Tá. Dou risada roncando. Não, olha só, tem várias coisas. Na verdade, desde criança, eu não vou lembrar agora nenhuma voz específica, tá? Mas, tipo assim, eu sou de escutar alguma coisa e meio que imitar muito parecido, tá? Me lembrei de uma agora. É que agora só vai entender quem realmente for de Porto Alegre, tá? Mas que nem aquela música... Vou tentar cantar igual a mulher, tá? Depois de beber uma cerveja. Porto Alegre é que tem um jeito legal. É lá que as gurias... tipo, imitar vozes assim. Ou... Prepara que... Não, peraí. Prepara que agora é hora do show das poderosas. Sabe, imitar vozes. Aí, das vozes veio, tipo, animais. Ai, ai, ai. A coisa escala muito rápido, né? Tipo, tá na Anitta, daqui a pouco ela tá me dando um pássaro do Vietcong, tá ligado? Tipo, cachorro. Às vezes saem uns galos. Aqui imita uma sirene no TikTok. Sirene sai certo, né? Nunca tentei. Eu já vi, mas nunca tentei. Eu já vi uns caras fazendo... Mas nunca... E o cachorro, e o cachorro? Tá, daí tem vários, depende, sei lá. Mas tem, tipo assim... Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Caralho. Aí tem um cachorro meio brabo, assim, tipo... Ô, meu, que horror. Parece o meu cachorro que ele ficava na porta chorando. Aí tem o galo. Tá, vou tentar fazer o galo. Ai, ele tá com... Filha da puta. Os caras tudo cagados. Gênio. Essa é a nossa coisa. Tem que aprender isso, por favor. Esse cara é muito bom, sério. Esse cara é muito bom. Tá aí o galo. Hoje de manhã, por exemplo, eu tenho um paciente que ele é autista e ele gosta muito de música. E gosta muito de sons de animais, então às vezes eu venho me descobrindo muito assim com ele. Aí, tá, vou tentar fazer, tá? Aí hoje eu fiz um... Suspende a cerveja. Cavalo tem que ter, né? Não, o cavalo eu só sei fazer o... Isso eu faço também. Tu tá botando teu pé que tá indo no microfone. E eu, como na função de aula de musculação para bebês, tu conta uma história, aí, sei lá, aí tem... aí apareceu a ovelha. Aí a ovelha falou... Ai, sabe? Aí tu é obrigado a imitar o som, sabe? Ou, sei lá, coruja, pomba, né? Tipo... sabe? Umas coisas assim. E dublagem? Tu fez aquele dia que a gente fez as fotos, uma dublagem de... Ai, sim. Mas essa é uma voz que eu nunca consigo fazer de primeira. Deixa eu pensar aqui. Eu fiquei... Como é que é? Eu nunca consegui fazer de primeira. Tem uma guria que dá aula de inglês no Instagram. Eu não vou lembrar. Uma loira. Giovana. Ela faz muito bem. Ela fez as branquelas esse dia. Ela é Oi, muito boa. eu sou a fulana e eu estou há um ano assistindo as branquelas. Ela é muito boa. Mas, tipo assim... Eu estava não vou conseguir fazer. Eu estava 1 ano com ele. E aí não vou conseguir fazer nada agora. Muita cerveja. Interessante te arrumar aqui, porque a gente quer te ouvir cantar antes de nós fechar. Tá funcionando? Alô? Agora deu. Não? Não é mal, só teu fone. Alô? Agora deu. Tá, então pra nós finalizar, antes da pergunta do Luan, né, que o Luan que sempre fecha. 2 perguntas. As 2 últimas são dele. Então vamos cantar hoje tua música favorita. Favorita, aquela.
Não sai da cabeça. Aquela do repeat no carro, Não, assim. eu acho que assim, ó. Ah, é que eu escuto de tudo. É que assim, ó, na verdade, assim, ó, eu ouço tanta música. Quando eu tô no carro, muitas vezes eu ando sem escutar nada. Eu não Porque quero ouvir música. minha cabeça quer silêncio. Bota na gaúcha. Também, muito, muito, muito. Pra saber se, como é que tá o trânsito, tem algum acidente. Esses dias que teve o problema lá do bloqueio na estrada, era só gaúcha. Mas uma música, que até foi a do Thiaguinho, que eu falei que... sei lá, ela toca muitas pessoas e me toca também. Que é o Deixa Tudo Como Tá. É uma ou duas? Vamos vendo, vamos vendo. Tá. Até onde o YouTube bloqueia a gente. Ah, tá. Não, eu vou fazer aquela função que eu falei. A gente começa a rir e falar no meio É, da música. isso. Muito bom. Eu não poderia estar feliz aqui, só com esse pouquinho de você pra mim. Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda essa vontade de você. E aí, esse sorrisinho na sua cara eu sei. O que é mais gostoso que encontrar alguém que te deixa à vontade, dá prioridade, toma conta e invade, deixa vocês agora. Eu sei, cantem comigo, gente. É foda imaginar a gente ser de alguém, mas sei que a gente junto não tem pra ninguém. Oh, nada, nada, nada é mais importante que a vontade sincera de te ver. Chegar a querer ficar, sei lá. Cê poderia estar em outro lugar e o quê? Eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar. Olha ela. Depois de a meditação de todos os bichos. Dei uma volta. Tu viu? Ela vai do zoológico ao Grammy latino. Eu fiz um vídeo só desses, que era imitando cantores. Aí eu imitei a Anitta, eu vi, muito bom. imitei a Ana Carolina e a Britney. Ah, isso é legal de nós ouvir, né? Então vai ser esse, tu faz tua imitação, teu combo de imitações. Tá. E depois do teu combo de imitações aí tu vai fechar, tu sabe com qual? Com a dos 15 anos. Ah, boa. Tá. Imitações. Só que o problema das imitações é que eu nunca explorei muito isso, sabe? Mas beleza, vamos lá. Britney. Pegar essa mesma música, tá? Não, é que tem que ser em inglês, né? Pra ser ela. Acho que o vídeo que eu fiz foi de uma música do filme aquele Star Was Born. Que era aquele The Arizona Sky, Burning in Your Eyes. Aí, Francine, agora Britney. Não. Aí vem a Ana Carolina. You look at me and baby wanna catch on fire. Aí, Britney. It's burning in my soul, like California gold. Aí, Anitta. You find a light in me that I couldn't find. Daí, nesse vídeo foram essas vozes que eu imitei, mas, tipo, nunca explorei muito isso, entendeu? Mas essa é boa Então, de fazer, é bem legal. Nem sei o que rola. Agora dos 15. A dos 15. Era uma música que eu conheci com o Suel cantando. E o nome da música é Nenhum Toque, não é dele, ele não compôs, mas eu conheci com a voz dele. Aí, é assim. Tanta coisa pra dizer... E a gente nem se fala, nenhum toque, tudo vai ficando assim. No barzinho da esquina, quase a gente se esbarra, nenhum toque, tudo vai ficando assim. Vou pra outra parte. Olho pro casal da mesa ao lado, beijos e abraços apertados, e eu querendo te dizer muito prazer. E na fantasia do momento, quem de nós vai resistir mais tempo? Meu olhar procura o seu mais uma vez. Não posso me conter, nem um toque eu querendo
dizer muito prazer, nenhum toque, eu sonhando com você. Te consagra, Lua. Te consagra. É teu momento, Lua. Ninguém te tira esse momento. Só semana passada que não funcionou teu microfone, né? Não Ah, funcionou, lembrei de um funcionou. negócio. Ó, Teve cortou. nas perguntas não, agora no ao vivo, viram que eu tava aqui, e aí teve um cara que falou que te conhecia, Ih, lá o Jonas. Não deu o Jonas endereço do Reis? Clavé, né? Hã? Não deu o endereço do Clavé, né? Senão a gente tá em perigo. o cara vai. O Jonas, namorado da Gabi, do sertanejo. Não, o Jonas que te comeu no botão. Filha da puta, eu caí. Ah, não. Eu caí ao vivo, cara. Eu consegui. Não, eu nunca tinha caído numa dela, velho. Mas, ô Luan, Depois de uma cantoria de 15 anos, uma piada de vá, ô meu, que sacanagem. E o Não, Luan, é que eu caí muitas vezes nisso com ele. Muitas. Uma vez ele falou do Alex que colou com durex. E aí ele tava com o durex na mão, que ele fez o barulho do durex. Eu, que filho da puta. Aí eu já tava esquematizado isso há muito tempo. Não, eu preciso pegar ele hoje. tu planejou, né? Mas, ô Luan, tu nunca caiu numa dessas? Eu? É? Toda hora. Hã? Toda hora. É? Então te segura aqui que tu não cai mais. Meu Deus. Suspender a cerveja. É, não, cancela. Suspender a cerveja de vocês. Tá, então, minha última pergunta. Vai, te consagra. Como é que tu, em 5 minutos, como é que tu te vê daqui a 10 anos? Ai, Tu vai essa... ter 40. Só pra te ficar meio dentro da Tu não linha de precisava falar essa parte, na verdade. Eu não tinha pensado nisso. Na verdade, assim, ó, eu tenho 30, mas eu não me enxergo com 30 anos. E eu vejo que muitas pessoas também têm essa impressão, tipo, de me olhar no espelho. Eu sou uma guria. Tipo, eu não sou... Porque quando eu era criança, tipo, sabe, quando eu tinha 15 anos, eu pensava, quando eu tiver 20, eu vou ser uma mulher. 25, eu vou ser um mulherão. Quando eu tiver 30, eu vou começar a ser velha. Daí começa com essas piadinhas. E, tipo... Agora tá regredindo, né? Acho que agora tu deve estar com uns 10. é o medo da idade. É o medo. Não, né? isso eu aprendi com ele. Daqui a 10 anos, eu... É uma pergunta difícil. Mas ele te deu 5 minutos. Até vou pensar 4. E Não, vou brincadeira. responder um. Não, eu me vejo assim, ó. Eu vejo que eu tô traçando algo muito legal, tá? Eu tô conquistando coisas que eu não tinha conquistado antes, conquistando pessoas, conquistando coisas, conquistando reconhecimento, enfim. E isso tá crescendo. Se eu continuar assim, se eu fizer o trabalho certo, se eu, tipo assim, continuar sendo humilde, sem passar por cima de ninguém, valorizando quem me valorizou, dando espaço também para outras pessoas, né? Então eu acho que eu vou estar muito melhor, entendeu? Mas é aquilo. Depende de mim, Sim. né? Tu não Então, pensa em sair do estado pra sim, dar uma... penso. Porque eu sinto o Rio Grande do Sul muito conservador, muito encolhido ainda, né? Na verdade, ele pra é muito, novos talentos, é muito distante. Na verdade, todo mundo é um pouco conservador. Mas o Rio Grande do Sul que eu vejo é que ele tá muito distante, assim. Por exemplo... Distante de milhas, tipo assim, quilômetros, ou distante de superficialmente falando? Quem é rico fala milhas, né? Subjetivamente falando. As duas coisas. Desculpa, eu vou sempre em Miami, né? Então eu falo libras, milhas. É que tu tem o cartão Black, daí tu usa as milhas, né? É isso. Não, o que eu penso assim, tá? Vou dar um exemplo. Vários ritmos ou várias músicas que já estouraram muito, tipo, Norte, Nordeste, São Paulo, sei lá, Minas, que a gente nem conhece direito, sabe? Esses dias eu vi uma música do Lua Santana que me mandaram que tava estouradaça, assim, e eu nem conheço essa música. E sabe como é que tu descobre isso? Tu bota no top 50 Brasil do Spotify, tu não conhece nenhuma música se tu for ver. Tipo assim, 5 músicas. Eu né? já fiz muito isso. Tem a Top Brasil, tem a Pop Brasil, tem várias playlists que eu olhava, assim. Tem o funk... Não, pop leve, funk leve, pop hits, enfim, tem várias que eu olhava.
pra ter essa noção, assim. Músicas para atrasar, tem várias coisas. Essa aí eu já pesquisei. Já pesquisei vídeo pra cagar mais rápido. Tá aí os 15 Mas anos. o melhor não é nem o vídeo, é ver os comentários. Tipo assim, eu olhei e já saí me peidando. Olhei e corri pro vaso. Vídeos. Ai. Mas é isso, entendeu? Eu me vejo daqui a 10 anos não sendo tão idiota como eu sou hoje. Ou sendo mais, daí só o tempo vai dizer. Daí sou pior. Muito bom. Começo eu, então, nas finalizações, né? Os créditos subindo. Nos créditos subindo. Fran, queria te agradecer muito pela tua disponibilidade de vir aqui nos visitar, contar a tua história, fazer essas piadas muito maduras, muito legais, assim, que tão bombando, é nova tendência. E te dizer que tu é uma mina muito pra cima, assim, desde que eu te conheci, sempre te falei que enxergo em ti muito potencial, muito talento, e a gente vê que tu tá no caminho certo e que tu pode contar comigo, com o Luan, com a nossa estrutura. Com essas piadas. Essas piadas não. Então conta com a gente porque tu precisar, sabe que a gente tá contigo, o suporte que tu precisar, o que tiver dentro do nosso alcance, com certeza tu pode usar a estrutura, os contatos, a amizade, então tu conta com a gente pra sempre. E espera quando tu estiver famosa, tu volte, né? A gente sempre fala isso, porque depois o pessoal não volta, né? Ah, aquele gordo lá, tem que ir lá ouvir aquelas piadas. Não aguento mais, O guri que não fala. Aquele guri que tava lá com o microfone eu fiquei desligado. famosa e esse guri continua sem falar. Não, Ele consegue estragar a live e ficar sem falar. tu vai estar famosa lá no show, vai entrar eu num telão. Oi, Fran, tá eu aqui, o Alex. Tu lá no Rock in Rio. E tu vai cair de novo. Quem é Desliga. Agora é contigo, Léo. Hoje eu vou te dar mais 3 minutos. 3 minutos. Não é isso. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter comparecido, né? E pode contar com a gente. Se quiser fazer um curso, os guri gostam de lançar curso de todo mundo, mesmo não lançando nenhum. E falando em curso, o Instagram Mutante tá aqui no link na bio. Se o pessoal quiser ajudar a gente nessa nova jornada, nesse projeto, né? É o que financia aqui os nossos equipamentos, financia o aluguel do clavé. A nossa cerveja. Eu não bebo, então Muito importante. não compre o curso agora. O teu experimentão, o teu salame. Comeu queijo e salame. Não, hoje. salame, ele Tá derreteu o salame. salame. Né? Eu comi só um pedaço. Eu queria mais. Não, brincadeira. Eu vou mandar pra casa dele uma caixa de salame, mano. Mas é bom, né? É bom. Salamezinho com queijo. Mas é isso, obrigado por ter vindo. E tamo o quê? Tamo junto. Eu que agradeço. Agradeço primeiramente por vocês me receberem com comida. Porque o Cláudio sabe que eu tô sempre com fome. Ela mandou um áudio dizendo que só tinha jantado às 6 pra gente Não. fazer uma janta às 8 pra ela. Ai, que mentira. Não, eu falei assim, olha só, eu tô só com almoço. E eu almocei meio-dia. E afora o Kit Kat que eu tive que comer lambendo porque tava derretido. Derretido aquele do mas, sol. Mas eu falei, olha só, não é querer me abusar, mas já me abusando. Tem comida aí, porque eu tô com fome. Mas sempre tem. Mas não comeu, né? Queria Não, comer. comi. Eu fui a que mais comi. Tá Mas agora deixa eu agradecer, falando sério. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pela receptividade, por me receber assim tão bem, ser legal comigo sempre, por ser descontraído, por também comprar as minhas ideias, né? Eu acho que é muito legal, assim, a gente ter alguém que apoia a gente, né? Claro, o Jonas eu tô conhecendo hoje. Na verdade, Qual eu Jonas? nunca mais quero ver. É lua. Ai, eu fiquei com o Jonas na cabeça. Aqui, aí de novo. Não, eu tava brincando daí, né? Qual Jonas? É que assim, ó, eu fiquei o dia inteiro pensando quem que eu posso falar. Aí eu pensei, se eu falar Jonas, ele vai falar o apelado. O apelido. O depilado. O apelido do amigo dele. Então é mais fácil dele cair. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando, vai ser Jonas? Vai ser Jonas? O que eu vou falar na hora, não sei. Sei que na hora rimou com Amazonas. Mas eu fiquei focada no Jonas, que agora eu falei Jonas. Ah, o cara caiu, mano. É impressionante. Enfim. Não, mas brincadeira. Mas é muito legal, assim, ver que a gente tem o apoio de pessoas, né? Então, é isso. É se fortalecer e ser verdadeiro e se ajudar. E obrigada. É isso. E agora tem mais 2 cervejas pra tomar offline. E tu vai comer um pimentãozinho pra ir pra casa com alergia. Então é isso, essa foi mais uma edição do The Briefing Cast. Um beijo do gordo.